Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Aproveitando para agradecer você que já é inscrito nesse canal, que maratona o nosso conteúdo, que fica por dentro das nossas entrevistas, compartilha o nosso material aqui também. Tem muita informação nos vídeos que já estão à disposição aqui para você. Multiplique esse conhecimento, multiplique a informação que, é bom demais. Aproveito para agradecer a farmácia de manipulação Empório Magistral. Você precisa de uma farmácia de manipulação de confiança sempre à mão. Aquele contato sempre à mão. E eu dou esse número para você. O DDD é 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. Manda através do WhatsApp a sua prescrição aí do manipulado, o que você precisa. O orçamento chega no teu celular. A farmácia está aqui em São Paulo, mas entrega em todo o Brasil. Isso é maravilhoso, é fantástico. A maior farmácia de manipulação do Brasil. Aproveite para mandar, então, o que você precisa por lá. Seguir também nas redes sociais, @Empório Magistral e o site www.emporiomagistral.com.br. Quem está aqui comigo hoje é a responsável pela farmácia de manipulação Empório Magistral. Ela foi a nossa primeira entrevistada no Diálogo 360 e já está aqui para a nossa segunda entrevista, porque estamos indo muito bem, graças a Deus. A farmacêutica, a doutora Silmara Spinelli. Doutora, que alegria te receber aqui de novo. Eu já me sinto muito em casa aqui, espero que você também. Obrigada por ter vindo. Hoje a gente fala de saúde mental, que é imprescindível falar sobre esse tema, com o conhecimento que você carrega, assim... É delicioso te entrevistar, eu aprendo todas as vezes. Obrigada. Denise, uma delícia estar aqui. Parabéns pelo Diálogo 360. Obrigada. Olha, 18º episódio, que bacana, né? Gente, olha tudo aí que tem muita coisa boa. É muito importante, né, a gente falar sobre saúde, falar com especialistas, e é uma alegria estar aqui. A Empório colaborando e ajudando para informação, né, de qualidade, que eu acho que isso que é importante. Acho que você colabora muito com a saúde, né, do brasileiro, trazendo informação de qualidade, em tempos de tantas fake news, de tantas conversas, de uma coisa que é publicada e as pessoas se aproveitam. Então, assim, trazer especialistas e a conversa com o especialista é muito bom. Com você é sensacional. Te receber é uma alegria, doutora. Obrigada por fazer parte aqui da nossa história também. A Empório Magistral está aqui com a gente desde o episódio número 1 e é uma satisfação muito grande receber pela segunda vez a doutora Silmara. Venha sempre, a gente pode agendar aí sempre, porque desde sempre, né? Toda vez que eu te entrevisto era uma conversa. Mas uma do conversa. Que nós vamos falar? É aquela conversa gostosa que entrega muito conteúdo. Você é uma estudiosa, assim, incansável. E eu gosto muito de ter você aqui. Eu falo que eu só entrevisto os melhores aqui. Ai, que porque, delícia. de fato, a gente tem um profissional Sim. de excelência, né? Então, o mais capacitado de suas áreas para entregar a informação de maneira fácil. Sim. Acredite, é mais difícil entregar o conteúdo de maneira de fácil absorção, né? Falar com os pares, usar jargão, é mais fácil, né? Então, já entregar uns degraus acima, isso já facilita bastante. Eu tô aqui para fazer isso, ainda quando eu tenho oportunidade de receber convidados, como a doutora Silmara, que já tem isso também no DNA. Gostei muito que a gente falou do DNA da farmácia de manipulação, né? Sim. Isso tá no seu DNA também. Então, o estudo, incansável busca pela qualidade de vida das pessoas, né? Sim. Se elas forem seus clientes, ótimo. Mas se elas não forem, você está ajudando elas com a informação que chega através das suas redes sociais, dos programas que você participa, do nosso podcast. Eu acho que, assim, nós como farmacêuticos, eu falo que o farmacêutico... Eu sou uma apaixonada por ser farmacêutica. Foi uma escolha mesmo. Farmacêutico é o primeiro profissional de acesso que toda a população tem sem custo. Eu acho que agora o pessoal está conhecendo mais e usando um pouco mais esse profissional, né? É um profissional sem custo. Então, na pandemia, a gente percebia muito isso. Porque as farmácias estavam abertas, né? Os consultórios estavam fechados. O hospital você não queria ir,
Porque você ia no hospital. Como é que você ia no hospital? Corria risco de pegar, né, o Covid. Então, assim, a gente atendeu com muito carinho, muita atenção. Gente no balcão, gente ao telefone. Nós colocamos chip para a pessoa idosa, porque não sabia lidar com o celular. E é para isso que eu acho que o farmacêutico existe. Que eu acho não, tenho certeza, né, que ele existe para isso, para acolher, para tirar dúvida, para complementar o que os outros profissionais prescrevem e fazem, né? Legal, é isso mesmo. E que vocês tenham reconhecimento disso, né? Então, acho que a pandemia trouxe ainda mais o posicionamento do profissional farmacêutico. Sim. Porque já há bastante tempo o farmacêutico pode dar consulta, né? Sim. Você pode se consultar com o farmacêutico. Pode. Mas ter a possibilidade de ir a uma farmácia, tanto a tradicional quanto a de manipulação, e saber que lá você vai encontrar sempre um farmacêutico, Sim. deu muita segurança pra gente na pandemia, né? Você falou até de serviços outros, né? Aos de farmácia. É confiança isso, né? E tirar dúvidas e as coisas que vinham... foi uma época de muita fake news, né? Do que poderia usar e do que não poderia. A gente esclarecia muitas vezes, tá? Muitas coisas. E algumas coisas que muita gente vendeu, até sem receita e tal, não, a gente não fez. A gente conversou e optou em não... Porque eu acho que é uma questão de ética, de clareza no teu trabalho. Não é só sobre dinheiro, né? Sobre o que é o seu propósito, que a gente estava falando de propósito, né? Então, sobre o que é o seu propósito. Então, isso a gente sabe muito bem. Qual é o meu DNA como farmacêutica e o DNA da Empório como farmácia de manipulação. Entendeu? Excelente. Agora, falar de saúde mental, assim, é uma reflexão para todos nós, né? Sim. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a informação e a tecnologia facilitam a nossa vida demais e, ao mesmo tempo, são grandes causadores de problemas. Hoje, não é possível você privar muito uma criança de ter acesso a uma tela, né? Então, fala-se num controle, né? Até tem um mundo ideal de 0 tela até sei lá que idade, mas a gente sabe que a vida real é diferente, né? E Sim. que às vezes você precisa, sim, abrir mão de um pouco disso para poder fazer seu trabalho, fazer uma comida dentro de casa, lavar uma roupa, passar uma roupa. O dia a dia exige da gente. Você é mulher, você já trabalha fora. Sim. Você é esposa, você é mãe, sendo que a gente sempre considera filha, muitas filha, vezes, que tem né? que cuidar da mãe, do pai, que tem que visitar, Isso. que falar um oi, não abandonar os pais, né? Isso. E às vezes a gente se torna pai, mãe dos nossos pais, Sim, né? sim. Num determinado momento ali. E aí você fala, opa, mas ser mãe é a minha principal função. Pelo menos a sociedade às vezes cobra que a maternidade seja a sua principal função. Sim. E aí você não quer desequilibrar os pratinhos, porque você precisa ser uma boa funcionária, porque você não pode ficar sem aquela renda. E aí a sua principal função não era a maternidade, então você tá falhando aonde que a tela tá com a sua criança. E isso provoca uma bola de neve, assim, um dia e noite de muito estresse e cansaço que a gente não dá conta. Não tem férias que dê conta disso, né? Porque Não. mãe não tira férias. Não, eu acho que assim, a gente está vivendo tempos de muita mudança, né? Então a gente fala que antigamente o pessoal criava 10, né? Colocava lá na roça, chama, vamos almoçar, vamos jantar. E você só via na hora do jantar, tava lá correndo, brincando e tal. Depois veio a minha geração, ficava na rua, né? E assim, não ficava tão em cima. E hoje os pais ficam muito em cima, né? Muito perto, embora trabalhem, tenham outras funções, ainda ficam muito perto e tem aquela coisa de qual é a função de você como pai. E agora que estão começando a falar que não é para a gente servir o filho, né? Que estão vindo os primeiros psicólogos falando o inverso, que é para você, né? Se posicionar como pai, como mãe. Então a gente viveu momentos muito diferentes, né? Nesse tempo todo. A gente percebe isso. E é claro que vai afetar a saúde mental dos pais, das mães, que é uma sobrecarga, né? Que não é fácil. E a saúde mental das crianças, que pensa que ela já nasce com uma tela, né? Outro dia eu vi um lugar que a criança estava tentando mexer com um negócio que não corria e ela estava tentando correr com o dedinho, né? Então, assim, é muito difícil, porque é um celular que está na mão,
E eu não acho que é só o celular, tá? Antes você tinha TV aberta, que todo mundo... na TV aberta, você assiste o que você gosta e o que você não gosta, tá? Então, assim, tem a hora que é o jornal do pai e a criança tem que assistir, era a hora que era da novela da mãe e tinha a hora do desenho. Então, assim, você tinha que ceder em algum momento. Hoje você coloca num canal para criança que ela vai escolher, tem quantos? Sei lá quantos canais tem só de desenho, sei lá, uns 20, 30? Um monte. São muitos, né? Que a criança vai escolher e assistir só o que ela quer. Então, assim, são várias coisas que estão acontecendo no momento que afetam, não deixa a pessoa preparada mentalmente para os nãos que fatalmente a vida vai ter, ou que você na convivência coletiva, né, na escola, em qualquer lugar, você vai ter, não tem jeito, né? Não tem como. Isso é muito... É uma reflexão, né? Porque você não precisa ceder, você não precisa assistir uma coisa que você não gosta. Isso reflete em todas as áreas. A gente tem visto a geração que hoje está ingressando no mercado de trabalho, então recém-formados ali, 20 anos, uma geração muito diferente da que foi a minha, né? Ah, mas é longe o trabalho, a pessoa não aceita o trabalho. Você pode ir de ônibus, você pode ir de metrô, aqui em São Paulo, né, tem possibilidades. Você pode ir de carro de aplicativo. Ah, não, você não vai, né? Então, dependendo da região, em loco o trabalho? É presencial? Não vai. Eu entendo que, né, se tem a possibilidade, mas escolher desde tão cedo, e se está escolhendo de 20 anos, já estava escolhendo antes disso, né? Porque não tinha essa. A hora de trabalhar era hora de trabalhar. Tem que ir, né? Tem que ir. E dê graças a Deus se conseguir o trabalho. Ah, mas trabalha até tarde. Vai ter que abrir mão do quê? Né? Do horário ali de um descanso, vai ficar mais corrido? Paciência. Eu acho que as pessoas confundiram com essa história das bolhas que você fica só vendo o que é daquela bolha. Então, assim, a gente não está falando o que é justo, né? Então, assim, não está falando de escravidão, não está falando nada disso, de ser explorado. O trabalho digno, né? Que você trabalha para ganhar o seu pão. Então, assim, eu acho que tirar o valor do trabalho, entendeu? Porque o trabalho é seu ganha-pão. Eu falo assim, se não, acabou a cidade, tá bom? Você tá na roça, você precisa sobreviver. Você vai ter que trabalhar, você tem que plantar, você tem que colher, você tem que cozinhar para comer. Você vai ter que buscar água para você tomar banho. Então, assim, você vai ter que trabalhar. Então, assim, para nossa subsistência, o trabalho é essencial. Mudou de formas hoje, né? O formato do trabalho. Não é um trabalho agrícola, não é um trabalho, né, de subsistência, mas você tem que trabalhar para você se sustentar. E você tem que agradecer por esse trabalho, né? Mas eu acho que é isso, virou muita confusão, então muita discussão. Claro que tem gente sendo explorada, então que sejam punidos os que são explorados. Claro que, assim, a gente não é só para viver só trabalhando 24 horas por dia, mas tem momentos na vida que você vai ter que se dedicar mais, dependendo do que você quer na sua vida. Né? Você estava falando de ser mãe. Então, assim, isso cria uma angústia, né? E um estresse na mulher, em todo mundo, de como dividir o seu dia a dia. Porque você vai ter que trabalhar um pouco a mais, né? E eu acho que, assim, a gente falou tanto da mulher trabalhar, mas não resolveu, ninguém discute isso em políticas. Eu acho isso muito engraçado, sabe? Porque, assim, aonde a mãe vai deixar essa criança? Ah, ela deixa meio período. E o outro meio período ela deixa onde? Ah, é bom a mulher trabalhar. Ótimo, excelente. Mas isso não foi discutido nas políticas públicas. Pelo menos que eu tenha visto. Pode até ser que alguém tenha aí, né? Manda pra gente. Mas que eu saiba, o contraturno escolar não tem. Não é? Então, tem várias coisas que eu acho que a gente está preocupado com brigas... não vou dizer que são bobas, mas discussões acaloradas até por coisas que não devem, e a gente não vê o que está nos afetando no dia a dia mesmo. Então, eu preciso ter um lugar decente para o meu filho estar no contraturno escolar. Isso gera saúde mental para a mãe
e para a criança, porque geralmente tem atividade física, artística. Eu ajudo uma instituição que é fantástica, que é a FAS, que é a Fundação Alexandre Zarzur. E eles trabalham com crianças no contraturno escolar, porque ela viu essa necessidade e é uma das causas que eu acho que é muito importante. Porque, assim, a gente fala de saúde mental, mas como é que você vai ter saúde mental? Você tem que trabalhar o dia inteiro, não tem quem fique com seu filho. Sem dar ferramenta, né? Não tem como. E você tem que trabalhar, é o que a gente estava falando, você tem que trabalhar, não tem como. O pessoal mais antigo está preparado para isso, e como é que vai ficar o pessoal mais novo? Aí o pessoal escolhe não ter filho, porque fica difícil de conseguir dar conta de tudo isso, né? Concorda? Se você, né, assim, na melhor das hipóteses, você lança a mão de uma ajuda paga, que também vai ter as suas questões. Então, não é uma instituição, um lugar que você possa levar a criança e que você sabe que se faltar um ou outro funcionário, alguém vai cobrir. Sim. Não, quando você depende mesmo uma sendo pessoa. uma ajuda paga, uma pessoa só, ela também tem problemas e em algum momento vai te deixar na mão. Diz que quem tem um, não tem nenhum, né? Eu contei com a ajuda da minha mãe, do meu pai, da minha sogra, do meu sogro, e de uma pessoa que me ajudava muito, tanto para o meu filho quanto para minha filha, senão não seria possível. Mas isso não é sempre que você consegue, né? Não é tão fácil. Então, quando a gente está falando, parece que a gente está falando de outras coisas, mas a gente está falando de saúde mental. Sim, sim. Porque tudo impacta de você poder trabalhar em paz, de você poder, né, saber que seu filho está bem. Na nossa outra entrevista, você falou até sobre isso, né? Então, compartilhou um pouquinho da sua história e falou que antes, quando a gente não tinha um celular ali o tempo todo com a gente, você deixava lá e no fim do dia que você ia encontrar. Exatamente. Hoje também a gente é acionado no meio tempo, né? Então é o tempo todo em alerta. E Sim. aí você não consegue desligar. Tá todo mundo bem, todo mundo dormindo ali dentro da sua casa, mas o celular, ele dá a notificação. Às vezes é uma bobagem, mas ele acende a luzinha, ele apita, né? E parece que a gente tem que estar alerta 24 horas. Você não viu o último acontecimento? Não. Eu tava dormindo, né? Era madrugada. Então parece que você está muito desatualizado. Mas quem que fica nesse alerta 24 horas, né? Isso causa uma fadiga, uma exaustão muito grande. Uma exaustão. E assim, agora tem muitos estudiosos vendo a questão do celular, né? Porque quando você passa, você vai vendo notícias novas e isso melhora a sua dopamina. Então cria vício, porque cria satisfação. Então você tem que arrumar outras coisas para fazer, se puder fazer em família, para conseguir unir e estar junto, porque senão está todo mundo separado. A gente estava falando antes aqui, é que a gente fala de um monte de coisa junto, né? E é uma delícia. A gente falando de televisão, que junto, as pessoas assistiam juntas. E aí você tem que abrir mão um pouco de uma coisa para o outro fazer e tal. Mas estavam juntas, criticando ou não. O programa é uma porcaria. Eu não gostei disso. Isso tá certo, isso não tá certo. Eu sempre... eu acho que a TV aberta tem uma série de erros, mas é uma opção. Eu gosto muito de estar com a TV aberta, porque eu acho que te coloca no mundo, né? Do que você gosta e do que você não gosta, do que você acha certo e do que você não acha certo. E isso faz a gente fazer análises, né? Junto com os filhos, junto com a família, é importante. Até criar uma discórdia ali, não é uma discórdia, mas uma discussão, né? Eu concordo com isso, eu discordo daquilo, porque você conhece o seu filho, você vai conhecer seu marido, você vai conhecer e tá junto. E aprender o diferente estar junto. Não é fácil viver em família hoje, em que a gente tem... Mas eu acho que é mais difícil agora com cada um com o seu celular. Que tá todo mundo no mesmo ambiente, mas cada um num mundo diferente. E aí gera ansiedade, né? Gera depressão. E assim, a gente está falando de todas as classes sociais. Você não sabe que ponto a pessoa está de dor, né? Porque a gente está no mês amarelo, que ela possa fazer algo grave, né? Então, assim, a gente tem visto muito isso acontecer com adolescentes, tá? Com adultos, e que as pessoas ao redor falam, mas eu não percebia. Eu não sabia como a pessoa estava, né? Muito desconectado, né? Então, é isso.
A gente está conectado na internet, mas desconectados uns dos outros. E eu vou te falar que algumas pessoas eu tive próxima e realmente geram um mal-estar. Você fala, que ponto que eu errei? Que ponto que eu não vi? Que ponto que eu não percebi? E é isso, porque a gente está tão no fazer, tão no superficial, que você acaba não percebendo. Ou a pessoa está com uma dor tão latente que ela se fechou tanto naquilo que ela não consegue demonstrar. Então, ela está tão numa casca, né, que ela não consegue. E a gente sabe que são doenças graves, né? A gente sabe que é doença, né? Então, assim, o que eu acho que é uma coisa muito importante em termos de saúde mental é terapia. Primeira coisa, qualquer idade. Né? Meus filhos adolescentes foram fazer terapia. E algumas vezes eu fiz fazer acupuntura. E foi muito positivo. Porque, na verdade, você está num desarranjo de hormônios, de uma série de coisas, né? E não é fácil lidar com adolescente. Mas eu acho a acupuntura e acho as terapias alternativas uma grande solução, porque te equilibram como um todo. Vão ver o que está desregulado. É uma das coisas que eu uso muito. Fora os fitoterápicos e suplementos, eu tenho certeza que a acupuntura é uma das que te reequilibra muito. Tá? Isso é extremamente importante. Então, assim, se a pessoa se sente um pouco desequilibrada, se a pessoa ela procura ajuda, não quero um terapeuta, porque tem gente que tem preconceito, né? Então, assim, eu acho que algumas coisas são extremamente importantes. Por exemplo, uma massagem, às vezes você se permitir uma massagem. Você parece que sai nova. Eu falo que o pessoal que faz massagem devia ir para o céu, cara. Porque precisa ter vocação. É uma das coisas que eu acho que tem que ter vocação, que não é para qualquer um. E que para muitas pessoas isso é um luxo. É uma coisa Sim. assim, massagem, olha lá, fulana, vive fazendo massagem. Então parece que é alguém rica ou até fútil, né? Não. Faz parte de um cuidado até da saúde mental. Sim, e você não precisa ir toda semana. Você vai uma vez por mês, sei lá, ou quando você achar que está pior. Hoje você tem alternativas com preços muito acessíveis, né? E eu acho que, assim, a gente já tem algumas comprovações que o toque, tá? E a massagem ativam a sensação de bem-estar. Então, você vai sair diferente de uma massagem, tá? Tenha certeza disso. Então, é importante você ver as pessoas que estão ao seu redor, como elas estão, o que elas estão fazendo, pequenos sinais, se mudou de humor, se não mudou, se está dormindo direito, se não está, eu estou com insônia, eu não estou. Isso é importante, não pode achar que é normal, né, a pessoa não dormir. Às vezes a gente está próximo das pessoas, teu intestino está funcionando bem? Não, passou a não funcionar. Alerta. Então, assim, a gente tem que se olhar em família, com as pessoas perto, se cuidar. Eu sei que é correria, mas é o simples. Eu acho que a gente está num caminho, tem gente que fala, eu acho que a gente está num caminho de retorno para o simples, sabe? Para o que é importante realmente. Né? Não chegamos aí, mas eu acho que eu acredito muito nesse caminho. Que é o mais fácil, na verdade, é o mais simples e conecta, né? Conecta. Quando você fala dessa conversa, né? Perguntar como tá o funcionamento do intestino das pessoas da sua família, isso conecta, né? Porque você tá preocupado. A pessoa Sim. que, até o termo enfesado, né? Sim. Então, cheio de fezes, né? Então, se você não evacua, tem problema. Você não fica bem, você não está bem. Né? Sim, sim. Então, deve fazer parte desse nosso cuidado em família, né? Sim. Então, observar mais isso. Claro que todo médico que a gente vai sempre pergunta isso, né? Faz parte ali da anamnese. Sim. Quem tem filhos pequenos tem que responder isso ao pediatra na consulta. Então, tem que estar ligado, né? Aí você se liga no funcionamento do intestino do seu filho, você se liga no seu também funcionamento, né? Do marido, e observa isso, porque até uma mudança de humor repentina pode estar ligado a uma disfunção ali do funcionamento gastrointestinal. Agora, você falou de sono, anotei aqui. Pode ser um dos primeiros sinais
de que a saúde mental está começando a ficar comprometida. E aqui eu quero pegar todas as faixas etárias. Acho que a gente pode ir por partes, né? Sim. As crianças, poxa, costumam dormir super bem, porque estão cansadas. No Sim. fim do dia, elas estão exaustas, né? Então, a gente espera que a criança tenha uma noite de sono inteirinha. E criança precisa dormir mais horas do que os adultos, né? Uma criança com insônia já chama atenção. Explica pra gente. Eu acho que assim, tem crianças que já. Eu acho que o sono já nasce com a gente. Tem gente que vai dormir menos, tá? Tem gente que vai dormir mais. E desde pequeno, desde que nasceu, ela tem aquela quantidade de sono necessária. Claro que criança dorme mais. Mas mesmo assim tem o perfil, eu vejo pelos meus filhos, eles têm o perfil de sono muito parecido com do jeito que eles nasceram, tá? Eu acho que tem que prestar atenção na criança, sim, qualquer alteração. Tem criança que tem dificuldade para dormir. Para pegar no sono. Para pegar no sono. Tem bastante criança que luta contra isso, né? Eu acho que, assim, a forma como os pais puderem amenizar isso é extremamente importante, né? Eu sempre deitei com meus filhos, até pouco tempo, tá? Com o Guilherme até 8, com a Gabriela até pouco tempo. Ela tem 18, de vez em quando ainda pede para dar uma deitada com ela. É uma delícia, né? E tá tudo bem. Antigamente eles falavam, quer dizer, não foi bem antigamente, foi uma época que você devia deixar a criança chorar até ela aprender que ela ia aprender a pegar no sono. Hoje já não é assim. Já falam que não, que isso pode causar um trauma. Eu nunca consegui fazer isso. Sempre deitei do lado e fui acostumando. Eu acho que a criança não deve dormir com televisão. Eu acho que isso é ruim, né? Mas ela pegando, acho que bichos de pelúcia, eu acho que é legal, entendeu? Tem gente que tem um paninho. Às vezes a gente tem tanta ansiedade de tirar as coisas. Deixa, na hora certa vai sair, sabe? Vai sair, vai largar. Às vezes a gente tem muita ansiedade por coisas que não vai mudar nada, né? O ursinho, deixa lá. Uma hora vai largar. Perfeito. Né? Não impacta em nada negativamente na vida da criança, do adolescente. É até uma coisa, né, carinhosa. Sim. Então, eu acho que, assim, achar esse formato. Ou de rezar à noite, de fazer uma oração, de um agradecimento, de contar uma história. Eu acho que isso é bem interessante. Quer dizer, você volta lá para trás, né? Tem coisa mais antiga que isso, né? Uma história antes de dormir, né? E o pessoal que reza. Então, assim, você vai rezando porque a criança já dorme, né? Isso mesmo. No meio da oração já dormiu. Então, assim, eu acho que isso são formatos porque senão você gera muito estresse na criança. O horário de sono não pode ser esse estresse. Né? Eu vejo crianças que choram muito na hora de dormir e tem muita dificuldade. Pode ser usado também alguns fitoterápicos, porque pode ser alguma coisa, né, biológica, sistêmica, em que você pode usar, entendeu? O que poderia usar? Porque hoje a gente só... quando fala de sono, a primeira coisa que vem à cabeça é melatonina. Mas aí, a dosagem, você precisa do especialista para te falar, depende da idade da criança, peso... Então, melatonina o pessoal tem falado um pouco menos para você ver a deficiência de melatonina. Melatonina também tem sido usada agora para câncer, tem falado muito, mas você tem muito fitoterápico. Tá. Melatonina não é um fitoterápico, né? Não. A gente tem um fitoterápico que tem melatonina. A gente tem na farmácia isso, tá? Que é um fitoterápico que pode usar até para crianças, tá? E a gente tem alguns fitoterápicos que tem ação para sono, que é melissa e algumas coisas que a gente pode usar para criança. Extrato padronizado com estudos publicados para criança, tá? E que não vão afetar. Além dos florais de Bach, né? Que dá para usar também. Ah, então também é da alçada da farmácia os florais, né? Também. A gente passou por uma fase que falava-se bastante disso e agora um retorno às coisas mais naturais, né? A gente acaba usando as alternativas mais naturais, mas eu vejo hoje muitos pediatras tendo como carro-chefe um tratamento muito mais preventivo. E aí lançando mão
não sei se é o correto chamar de medicamentos, mas enfim, de propriedades ali que podem até aumentar a imunidade quando é o caso, Tá. e resolvendo paulatinamente situações. Com o sono é assim também, você começa e vai ganhando corpo ao longo do tratamento, porque existe uma expectativa o remédio para dormir, né? Que muito adulto, a gente vai chegar para falar dessa faixa etária, né? Não consigo dormir sem remédio, aqueles tarja preta, né? Sim. E aí eu tô entendendo que esses fitoterápicos, esses florais, eles não são assim, tomou, dormiu. Não. Você vai ter que tomar durante um tempo maior. Eles vão 20 acumulando. dias, Isso, tá? perfeito. Ele vai melhorar teu ciclo circadiano, mas assim, é gradual. A ação dele não vai ser repentina, principalmente para criança. E a resposta é individual, né? A resposta do sono vai ser muito particular. Você vê a passiflora, com o tempo que a gente vê o pessoal tomando, tem gente que capota, parece que tomou um calmante tarja preta, e tem gente que fala, não fez nada. E é o mesmo produto, é a passiflora, mas é individual, né? É muito particular também, tem uma ação particular. Você consegue ainda trabalhar as dosagens. Consegue trabalhar dosagens, às vezes a pessoa precisa de uma dose maior. Tá. E se não, às vezes a pessoa tomou algum tarja preta também, entendeu? Então o efeito vai ser um pouco menor. Quem já tomou tarja preta, nesse caso, fica mais resistente para os naturais? Eu acho que assim, ela acaba não tendo a mesma resposta, porque não vai ser do mesmo jeito, né? Não é do mesmo jeito. Tem uma mudança, o que? Bioquímica? Tem, uma mudança, e porque assim, a ação do tarja preta é mais efetiva e rápida. Ele tem uma ação mais forte, por isso que ele é um tarja preta, né? Ele tem uma dosagem, uma margem de dose também, que se você dobrar é mais perigosa. Então, assim, um fito não. Às vezes dobrar a passiflora, pode ser que alguém durma um dia inteiro, mas não vai te matar, entendeu? Não vai te fazer mal, assim. E eu gosto de falar de sono, porque às vezes o que a criança, a gente tá na faixa etária infantil, né? E aí eu vou dar o exemplo da criança, mas a gente podia aplicar em outras faixas etárias também esse pensamento. É o sono que tá ruim. Mas o que você enxerga mais, que às vezes o sono da criança não tá de qualidade, não tá reparador, mas você não enxerga isso. Porque às vezes ela não tem a capacidade de te dizer que ela acordou cansada. Tá. E o que você enxerga é a irritabilidade, a ansiedade, a criança mais agitada durante o dia ou mais prostrada durante o dia, e você não consegue ir na causa, né? E às vezes é o sono. Hoje existe até uma corrente aí de pessoas que falam que as crianças estão muito medicadas hoje. Então tem remédio para tudo, para aumentar a imunidade, para não sei o quê. Aos primeiros sintomas você toma um outro remédio, e fazendo quase uma crítica a isso. Mas será que também o olhar não precisa encontrar o ponto certo? Porque aí quantos remédios você tiraria se o que está causando é a falta do sono, ou não a falta de sono, mas a falta do sono reparador. O sono tem que ser de qualidade, porque senão não é aquele jargão de venda de colchão, né? Mas se você não dorme bem, você não tem um dia bom. Eu acho que com as crianças também é a mesma coisa. Eu acho que são várias coisas juntas, né? Durante séculos, não era só um núcleo familiar que cuidava das crianças, vamos combinar. Eram várias famílias na comunidade que cuidavam das crianças. Então, cuidar de criança não é fácil, né? A gente tem que falar isso, porque senão fica, né, agora essa geração não quer cuidar de filho. Não, não é isso. E o pessoal fala isso. Então assim, você não ficava com o filho num apartamento, né? Então assim, tinha várias famílias juntas, os tios, os primos, às vezes com o pai e mãe, vinha, juntava os primos, você ficava todo mundo junto, os tios estavam lá conversando sossegado. Então era um outro momento, né? Então assim, na humanidade sempre foi um coletivo cuidar de crianças. Eu acho que é um primeiro momento que às vezes a gente está muito sozinho e cada vez mais sozinho, né? É porque você não quer o palpite do outro, mas isso está custando muito caro pra gente. Às vezes o palpite do outro pode te ajudar. O palpite, às vezes você não escutar também, toca e tá todo mundo junto e tá tudo bem. Então, assim, eu acho que esse momento é um momento muito particular. E a questão do sono, para criança, eu acho que é a irritabilidade de conversar, de ter outras crianças junto, né? De compartilhar. E aí fica muito na escola só, né?
Fica só na escola. E aí você vira a pessoa que brinca com o seu filho, né? Então, assim, o teu tempo é desgastante, não é? Porque tem gente que tem vocação para brincar, tem gente que não, né? E tá tudo bem. Então, assim, não é uma coisa fácil. Então, eu acho que a gente está num caminho do encontro. E acho que essa questão das redes sociais tem uma cobrança muito grande em cima das mães, né? As mães que ficam sozinhas, então, sem marido, que não tem... Mais difícil ainda, porque não é fácil. Se com uma estrutura familiar, com uma rede de apoio, já é difícil, você imagina sozinha, hoje, né? Não é fácil. A mulher é uma vitoriosa, né? Então, assim, eu acho que a gente está num caminhar de encontro, de encontros e reencontros. Tanto que as mulheres estão fazendo muitos grupos, né? Então, tem os grupos das mães que têm os filhos pequenos, que se encontram. Eu acho que as amizades estão se ajudando, então se juntam. Acho que você deve fazer isso, né? Sim, eu adoro, eu adoro. Então, antes era com os primos, agora são com os amigos. Porque isso facilita a vida. É a hora que vocês conseguem conversar que eles estão lá brincando. E eles estão felizes da vida, porque eles querem brincar com criança da idade deles, né? Então, às vezes, o pai está forçando, mas não quero brincar com você, né? Não é? E a criança cobra isso também, né? A gente tá vivendo a geração do filho único. Exatamente. E de uma criação de filhos únicos diferente de um filho único de 40 anos atrás. Sim, sim. Que meu marido é filho único e ele fala, né? Eu falo, a gente tem que lidar, o Lucas é filho único, será filho único. E eu comento com ele sempre que a gente tem que cuidar, né? Tentar evitar algumas situações que não tem muito como a gente evitar, porque ele é filho único. E meu marido muitas vezes diz, mas eu também sou filho único, mas eu não tive grandes questões, né? Mas é diferente, né? A convivência com outras crianças, até da família, 40 anos atrás era diferente. A família pensava mais ou menos como um bloco, e hoje não. Aí o meu filho não come doce até que idade? Aí, mas o primo já come. Então tá muito mais, não tá uniforme como era antes, né? Aí você vai entrar numa categoria que eu acho que essas coisas de comer doce também dividem, né? E se a gente parar para pensar, as pessoas chegaram aos 90 anos, tem muita gente que chegou aos 90 anos comendo doce, comendo gordura e comendo um monte de coisa. E a gente não tem a geração que não comeu açúcar e chegou até os 90 ainda, né? Então a gente está ainda para ver o que vai acontecer. Vamos lá, porque inflama, o açúcar inflama, mas ele é necessário no organismo. Tá? O pessoal fala o tempo inteiro, tem um monte de estudo que inflama. Tem, mas eu acho que qualquer radicalismo é ruim. Por questão de... Você acabou de falar, eu tô certo e você tá errado. Não, é uma escolha minha e a outra é sua. E tá tudo bem. É mais prejudicial do que bom, na verdade, né? Porque gera um estresse. E à medida que gera um estresse, isso é saúde mental. Gera um estresse pra criança e gera um estresse pra família. Essa mãe fica mais estressada porque a partir do momento que socialmente ela tem aquele rótulo, porque a gente rotula, né? As pessoas rotulam. Aí ela não pode quebrar aquele padrão que ela tem. Isso vira uma cobrança infinita. E é difícil de dar conta disso, né? É muito difícil. Eu lembro da minha filha indo em alguns aniversários e a gente nunca... Eu gosto de comer, né? E ela tinha alguns amiguinhos que não podia comer doce em casa. Eles se acabavam no doce nas festas que a mãe não tava. Mãe, fulano ficou não sei aonde. Você não brincou com ele? Não, ele ficou lá na mesa comendo doce. Porque assim... Ao invés de brincar, comia. Porque é a hora que você... porque é isso. E você vê algumas histórias do pessoal que sai fora. Então, assim, é aquela história do proibido, né? Então, eu acho que, assim, não é para exagerar, não é para nada disso. A gente não tá fazendo apologia nenhuma. Não, de jeito nenhum. A comer açúcar. Mas agora já saíram alguns trabalhos também, porque o pessoal estava nos adoçantes, né? E os adoçantes já saíram vários trabalhos agora, né? Que não é recomendado. Então, às vezes eu falo para alguns médicos, porque a gente tem os colágenos, os sachês, que às vezes, precisa colocar sabor? Olha, não tem sabor natural, é tudo artificial. Então, você está fazendo alguma coisa para desinflamar e para melhorar a pessoa, mas você está colocando um aromatizante que vai inflamar, que é uma molécula artificial, tá? Que nosso organismo não sabe que é isso.
porque as pessoas acabam não pensando nisso, entendeu? Porque às vezes você tá num caminho tão de todo mundo batendo no açúcar, você esquece todo o resto. Você esquece todo o resto, entendeu? É difícil. É o caminho do meio, né? Onde você consegue, não é só rotina, comer o que te desfavorece, né? Que a gente sabe que é açúcar e gordura, mas também é natural você fazer isso até para a saúde mental da criança. Aliás, esse é um tema até que foi pedido aqui para a gente trazer para o diálogo, porque principalmente famílias que têm obesidade dentro assim, de casa ou próximo, as famílias estão preocupadas com como será a relação das crianças com a comida, porque a gente tende a dizer, não chega, já comeu demais. E talvez alguém tenha dito isso pra gente. Mas será que fez bem, né? Trouxe um bom efeito agir dessa forma, né? Não, agora não pode mais, né? Então, ou nunca pode aqui dentro de casa. Aí vai na festinha e não aproveita nada mais. Só fica lá, né, se deliciando com o que a pessoa não pode comer. E o bolo da tarde, que às vezes é tão prazeroso comer junto. E tem bolos junto. E bolos também, né? Então você não vai comer todo dia, né? Não vai comer todo dia. E aquele momento não vale isso, né? Esse caminho do meio, a menos que você seja um fisiculturista, que você seja um atleta, que você esteja... Porque até o atleta tem o tempo off também, né? Sim. A menos que você esteja ali na competição... Senão, dá para ter um equilíbrio. Até pessoas que têm diabetes, por exemplo. Hoje já se fala olha, você vai exagerar um pouquinho aqui, você já planeja, tira um pouquinho aqui. Sim. Hoje já se fala até da pessoa que tem já uma doença crônica, que não tem cura e faz um bom controle, né? Sim. Por que a gente está tentando adoecer as pessoas saudáveis, né? É um equilíbrio, eu acho que... Porque, assim, esse estresse todo... causa um desequilíbrio. E aí é que as desordens mentais também. A gente está vivendo num tempo de muita desordem. A única coisa que eu acho que, assim, hoje, né, tem comprovação, é a atividade física, que eu falo o tempo inteiro aqui. Seja ela simples, seja ela complexa, eu falo, levantou da cadeira, você já tá bem, já tá ótimo, você já tá saindo, você não tá parado. Então, às vezes, o pessoal marca alguma coisa, vamos caminhar? Porque é importante isso. Eu acho que para a saúde mental de criança, atividade física. Fundamental. Natação, judô, qualquer coisa que você queira fazer para criança, eu acho que é extremamente importante. Agora, ao mesmo tempo, a escola já toma um período. Então, horário pedagógico. Vamos lá, de 1 às 5:30 da tarde, tá? A criança tá na escola. Vou pegar um horário pedagógico da tarde. 1 às 5:30. Então, você faz toda a rotininha da manhã. Às vezes tem lição de casa já pra fazer, algum trabalhinho, alguma coisa ali. Almoça, vai pra escola. Na volta, e vou dar o exemplo da volta, mas podia ser de manhã também. Vou dar o exemplo da volta, que às vezes a rotina da manhã tá bem fechadinha já com essa família. Na volta, você leva na natação. Outro dia é o judô. Outro dia você já tá na aula de música da criança. E isso não gera um estresse também? Ou não poderia gerar um estresse? Queria colocar isso na balança, porque eu, por exemplo, compartilhar uma coisa pessoal. Eu tenho muita vontade de colocar o Lucas em várias atividades, mas eu ainda não achei que é a hora dele estar nessas atividades, porque ele chega muito exausto da escola ainda. Então, eu acho que é uma coisa particular de cada criança. Acho que você tem que avaliar cada criança, porque tem criança que precisa descansar. E tá tudo bem, vai chegar a hora dela fazer as coisas, que ela precisa de um tempo, descansar. A gente sempre prezou lá em casa o tempo de descanso. Legal. Tá? O tempo de não fazer nada. Isso pra gente sempre foi muito importante. Mas sempre fizeram atividade física. Mas no momento que queriam. Né? Eu pegava mais no pé do meu mais velho, que é o Guilherme, para fazer natação, porque ele tinha bronquite. Mas ele não gostava. Mas é tão engraçado, porque assim, ele não gostava quando ele tinha 9, 10 anos, e fazia umas... Não gostava. Depois, quando ele ficou mais velho, com 18, 20, foi fazer sozinho, para ficar melhorar o nado dele, para melhorar a performance. Então, a semente está sempre lançada. Né? Eu acho que a criança tem que escolher o que ela gosta de fazer. Às vezes pode ser música, né? Tem gente que não gosta de atividade física, né? Balé eu acho bem competitivo também, é bom, as meninas gostam muito, mas eu acho muito competitivo, né?
Eu lembro, eu fiz balé. Eu lembro de algumas frases da professora de balé até hoje, assim, na época que ia de férias. Hoje acho que nem pode falar isso, né? Mas ia de férias, a professora falava, não vão engordar, hein? Não, mas tem velado. Mas tem isso, né? Tem velado ainda aí. Talvez elas não possam, de fato, verbalizar como tem, mas 30 e poucos anos mas tem atrás. velado, tem velado. Tem, né? Então... E aí é complicado, né? Porque eu acho que cada um tem um biotipo, né? E a gente tem um biotipo diferente no Brasil, né? E essa coisa de ser muito magro é uma coisa muito de brasileiro, né? A gente passou agora pelas Olimpíadas, né? E um esporte que chama muita atenção é a ginástica artística, né? Sim. As nossas representantes, nossos representantes, né? E as meninas também fantásticas à frente desse esporte, levando o Brasil aí para o mundo, fazendo o maior sucesso. E é lindo o esporte. E aí muita gente pergunta, né? Elas se tornam... Pensar na atividade física, porque agora cresce nessa época, cresce a procura pelos esportes olímpicos. Isso é muito legal, verdade. né? As meninas, é a atividade física que as deixa com aquele biotipo ou é quase que uma seleção natural? É quase que uma seleção natural. Né? Que ela já tem aquele biotipo. Já né? tem aquele biotipo. Mas funciona muito bem. Às vezes é uma criança que não vai ter aquele biotipo, mas que vai aprender a ganhar maior força muscular, entender que pode fazer o não para corpo, competir, né? Não para ir para uma Como Olimpíada, mas como atividade, porque ela gosta. Mas assim, quem vai competir tem muito a ver, é o biotipo. Meu marido mesmo fala assim, tem a ver com o biotipo, não tem como. Você não consegue. Mas claro que tem o esforço, né? Não dá para ser só, não é só o biotipo. É uma das coisas, né? Legal. Bom, e aí tudo tem a ver com saúde mental, né? Então, oferecer às crianças acesso a atividades, que podem ser atividades físicas, esportivas, pode ser música, enfim, artesanato, outras atividades, e ao mesmo tempo respeitar o ócio, que a gente falou na nossa última entrevista, inclusive, né? Respeitar a faixa etária ali. Agora, pensar em ansiedade e problemas mentais do adolescente. É difícil identificar, porque aí quem faz muitas vezes essa identificação são os pais. Sim. Só que a adolescência já é um período curto e intenso, e, portanto, tem a questão que a adolescente é rebelde. Então, meio que já se espera um comportamento diferente, ao mesmo tempo que a gente não pode negligenciar esse olhar para a saúde mental do adolescente, né? Então, eu acho que a gente está num momento bem difícil, porque os adolescentes e os nossos jovens de hoje passaram pela pandemia, né? E eu acho que a nossa tolerância com eles tem que ser bem grande. Por quê? Nós passamos pela adolescência, que não é um momento fácil, sem ter pandemia. E já não foi fácil. Eles estão na adolescência ou na juventude tendo passado uma pandemia. Aí o pessoal fala assim, é muito mimimi. Eu acho que nesse caso não é mimimi. Eu não sou uma pessoa de mimimi. Eu acho que é uma coisa muito séria. A gente ficou preso em casa. Preso, né? Preso em casa durante 2 anos com risco de morte iminente. Muitos desses jovens perderam pessoas queridas, avós, primos, tios. Perder uma pessoa querida quando você é adolescente já é um marco muito forte, né? Então, foram vários medos juntos que talvez eles não tenham nem compartilhado, porque a gente também estava com medo, os adultos, né? Os mais velhos. Sim. Então, eu acho que um olhar... E tem uma cobrança muito grande em cima desses adolescentes, tá? O ensino, às vezes eu vejo alguma prova, algumas coisas de alguns adolescentes, principalmente o pessoal que estuda em particular, bem puxado, né? Então, assim... tem sido bem, muita matéria, muito estudo, e isso acaba afetando. E eu acho que a gente não tem discutido como adultos como esses jovens têm que caminhar. E aí, assim, aí tem a dificuldade, um jovem classe média, classe alta, ele vai para o clube. Tá? Então, de alguma forma, ele encontra as pessoas, não que ele esteja isento, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas ele também tem uma alternativa do esporte, de coisa. Na classe social menor já é mais difícil. É tão difícil. E assim, você vê o esporte, está muito difícil para o jovem frequentar. Então, não tem sido valorizado pelo governo o jovem. Tá? Por nós todos. Então, assim, um jovem de 17 vai se divertir aonde? Então, assim, eu vejo os dois radicais.
ou é um jovem muito da igreja, de qualquer igreja, que está participando lá e um jovem muito balada, né? Aí, e o cara que, assim, tá bom, ele é da igreja, mas ele não quer ficar só lá. Ele também quer ir na balada, mas ele também não quer fazer um monte de coisa errada que tá acontecendo lá. Ele fica onde? Não tem. Não tem. Aí, antigamente, você tinha as festas familiares, aí a gente volta para a questão familiar. Você tinha os primos se encontrando, a família era maior, as coisas acontecendo. Hoje ele não tem. Então, assim, isso dá um vazio. Se dá um vazio na gente, não tendo para onde ir, imagina para um jovem, né? Então é muito difícil. E o adolescente, ele também não se sente mais obrigado a estar nessas festas familiares. Já não se sente. Porque também. na minha época, às vezes, não queria, mas não tinha, Você vai. Tem que querer, Você tem vai. que ir, né? Você Tem vai. que ir, era um dever social ali com a família, tinha que ir. Então hoje também, você não tem outra alternativa, mas você dá muito, não sei se liberdade é a palavra, mas você deixa muito na mão ali, deixa ele te responder e às vezes ele não sabe o que é o melhor pra ele ainda. E o melhor pra ele é estar nessa festa, mesmo sem ele querer, porque ele já vai estar trabalhando aquele outro senso que a gente começou o Diálogo 360 falando, Sim. né? Que a gente perdeu da TV, que você tinha que esperar até chegar o desenho, tinha o jornal, a novela, né? Até chegar o filme que você queria assistir, né? Você tem que ficar lá. Não, agora não tem, né? Então ele não vai, ele fica no quarto, sozinho, acesso à internet, porque na adolescência você já tem esse acesso. Tem muito acesso, né? E aonde ele tá? Porque só fisicamente que ele tá dentro do quarto, né? Só fisicamente que ele tá seguro dentro da sua casa, né? A gente tem falado muito isso, né? Tem saído muito nas mídias sobre isso. Não tá seguro, né? Porque ele tá no mundo. Então, eu acho que o celular, a gente não sabe lidar com isso. Muitas vezes a gente não sabe lidar, não tem como lidar com isso, você não sabe o horário, às vezes é difícil, não é uma coisa fácil, porque tem um mundo na mão, né? Para eles, pior ainda, porque daí é um monte de lugar, é um monte de coisa, é TikTok, é Instagram, é um monte de mídia que às vezes eu nem sei, sabe? Que às vezes o adolescente usa aí que a gente nem sabe. Aliás, quantos anos eles já estão falando de TikTok? Fazendo dancinhas e movimentos assim com as mãos que são bem característicos do TikTok. E a gente ficou sabendo outro dia que eu fui abrir uma conta lá, que é porque tem que fazer, senão também os negócios não dão certo, né? Você quase que é obrigado a estar nas redes sociais hoje, mas você sabe usar? Nem a gente sabe usar, né? Não, e aí eles têm algumas coisas, algumas redes sociais, eu nem sei que nome que é, mas que você critica alguém sem nome, anônimo, tem umas coisas meio complexas. Então, eu acho bem difícil ser adolescente hoje, porque não é fácil de ser aceito no grupo, aquilo que a gente falou do açúcar, Então, assim, eu acho que a inclusão tá menor, eu acho. Sabe, pessoal, se falar para alguém, vai falar que não. Mas eu acho que sim. E o aceite um do outro, né? A tolerância. Então, isso vai criando cada vez mais dificuldade. Então, eu acho que para os pais, a única forma é estar perto. E não é fácil estar perto. Não é fácil. Porque você falou, às vezes você chamar para ir, obrigar. Não é tão fácil, porque você tem que estar convencendo, estar junto. Aquela história de conseguir ser hábil o suficiente, né, para conseguir trazer para perto sem afastar, porque você não pode afastar mais. Então, eu acho que é um grande desafio, eu acho que é o maior desafio de todos, tá, em termos de saúde mental. Eu acho que é do adolescente e do jovem. Eu acho que da criança é difícil, sim, do idoso e do adulto também, mas do adolescente e do jovem, eu acho que a gente tem que encarar nós adultos como um problema nosso, tendo filho, adolescente ou não, entendeu? Eles não têm nem ferramentas internas ainda para lidar com isso, né? Então, e hoje, se pensar como eram os jovens de 20, 25, 30 anos, décadas atrás, e quem são essas pessoas hoje? É muito diferente, são quase adolescentes até 30 anos, né? Sim. Então, não tem nem essa questão de você saber quem você é, se reconhecer, e se você não consegue pertencer a um grupo, você sabe quem você é.
você consegue pertencer a si próprio, A si né? próprio, mas isso é muito difícil. E eu acho que, assim, não tem uma perspectiva, e eu acho que tem a ver com mídias, né? Que eu acho que depois que o celular aconteceu, isolou. A gente está aprendendo, eu acho que toda a sociedade, né? Está aprendendo como regulamentar isso, como organizar isso. Precisa ter quem responda por cada mídia social, porque isso é muito sério. Eles também têm que responder, né? Como aconteceu nos Estados Unidos. Chamaram, tá bom, você gera dinheiro, você é dono de um monte de mídia aí social, mas você responde também. Então, assim, eu acho que aqui ainda está muito solto, né? Eles têm que responder porque eles têm uma responsabilidade muito grande, né? E a gente fica meio de mãos atadas, né? Porque, assim, e a gente, como a gente está numa sociedade muito dividida, né? É dividida. Isso piora as coisas. Eu falo que, assim, gente do bem devia estar todo mundo do mesmo lado. Você pensa diferente, ninguém pensa igual e ninguém acerta o tempo inteiro, né? As pessoas erram e acertam, mas a gente devia estar por coisas importantes. Para mim é importante a educação, importante a saúde mental do jovem, esporte é importante. Então, assim, a gente luta. O contraturno escolar para. Não sou candidata a nada, hein? Está parecendo, né? Contraturno escolar. Então, assim, a gente, aproveitando que a gente está em época de eleição, aproveitar para ver isso, o que o cara está propondo nessas coisas. E cobrar depois, né? Porque só prometer... Ou que a pessoa, né? Mulher ou homem, tanto faz. Uhum. Mas, assim, eu acho que a gente unir. Então, quando a gente está dividido, isso está afetando, e a gente está afetando vidas, né? A gente está perdendo vidas, né? Por questões mentais, e que nós, como adultos, não estamos sendo adultos para resolver isso. Quer dizer, a gente está com questões sérias e a gente está brigando porque eu gosto da bolinha verde, você gosta da bolinha azul. Para o adolescente, dá para usar as mesmas ferramentas de fitoterápico e de produtos assim que a gente falou para as crianças? Tem mais coisa à disposição, porque já tem ali mais peso? Tem muita coisa. Eu acho que o fitoterápico, a gente tem muita coisa. Para as crianças, o Relissa, que é uma melissa mais padronizada, dá para usar muito. Como se chama? Relissa. Relissa. É um fornecedor nosso com melissa padronizada. Você vai encontrar nas farmácias de manipulação. Para o adolescente, isso com trabalhos para criança, tá? Tá bom. E você tem o Fitocherry, que é melatonina. Para criança, usada já em gotinhas. Você vai ter o Ancilés, você vai ter o H-Focus, HPS Focus, que é para melhorar a percepção, a atenção no momento, no estudo. Então, assim, você tem muitas alternativas hoje, porque a gente fala assim, tem muita... Como é que o pessoal fala? Transtorno de déficit de atenção. Com o celular, outro dia uma pessoa falou, como é que dá para você ser atento? Não dá. Então, você avalia, depois que você tirar tudo, ficar uma semana, assim, você verifica se você realmente é uma pessoa que tem TDAH ou não. Porque está tendo muito diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Então, será que de fato esse transtorno ou é o meio que a gente vive, né? Exatamente, essa é uma dúvida. Porque, assim, com o celular não tem como. Ele vai gerar uma desatenção em você. Então, assim, será que precisa de medicamento? Ou o adolescente também, não é muita coisa. Você falou da criança, né? Você falou assim, eu tenho um pouco de receio de colocar muitas atividades para o meu filho. Isso. Será que o adolescente não tem muita atividade? Porque, assim, eu vejo fazendo muita coisa. Isso a gente está falando de classe média e classe alta, tá? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Eu acho que tem que ficar bem. Hoje em dia a gente tem que estar preocupado em ficar bem. Porque não é só a atividade que você faz, também é o trânsito que você pega. Porque tudo bem, o adolescente não tá dirigindo, mas essa mãe ou esse cuidador tá na direção e aí é estresse pra todo lado, né? Sobra pra todo mundo. Esses dias eu ouvi o relato de uma mãe, uma família que eu conheço já há bastante tempo. Ela decidiu tirar as filhas do inglês. Já tem inglês na escola e ela decidiu tirar. E acho que substituir por uma outra atividade que naquele momento vai trazer mais benefício,
porque não dava para agregar mais uma, ela tinha que fazer uma escolha, né? Não dá, tudo é trânsito, né? Então tudo é tempo que você gasta indo, voltando e aí A gente tá falando de São Paulo, né, gente? A gente tá falando de São Paulo. 1 hora, 2 horas, qualquer deslocamento. É o básico. Você tem que pensar de 1 hora, 2 horas. No interior, as pessoas conseguem fazer mais coisa. Mas como a gente já conversou aqui outras vezes sobre o interior, deu 6 horas, tá todo mundo já pronto para jantar. Né? Outra coisa é a rotina. São Paulo, a gente vai ter um estresse maior, porque a gente não tem rotina. Dependendo do trânsito que você pegou, você não vai conseguir programar de... Você gosta 4 horas por dia em trânsito. Como é que você programa a sua vida? Não vai como. E a maioria da população em São Paulo gosta de 3 a 4 horas por dia. A gente já se programa com trânsito, na verdade, mas ele ainda surpreende a gente, né? Ele ainda surpreende a gente. Aí o estresse Aí, quantas pessoas jantam entre 6 e 7 horas da noite? Impossível. Em São Paulo. Difícil. Então, assim, nem chegam em casa ainda. E aí você já vai jantar mais tarde. Então, o teu preparo para o sono já não é igual. Não mesmo. Eu conheço gente que, assim, começou a ser disciplinado com horário, mas cortou todas as saídas noturnas, não sai, 8 horas eu estou dormindo. E fez essa escolha. Mas para isso teve que mudar um monte de coisa. Legal. Isso são escolhas, né? Não, e aí para o jovem, como é que você coloca ele para dormir cedo? Se o pessoal vai estar... Era um questionamento meu com meus filhos mais novos. Se a moçada toda está conversando e você quer que pertença a algum grupo, depois das 10. Então, não são decisões fáceis. Não são, é verdade. Para terminar, vou pular para os idosos. Vamos para os idosos. Já costumam, né, assim, já podem tomar outros medicamentos para outras situações. Já fazem outros tratamentos. E a gente está falando hoje de idoso. E eu sempre falo isso aqui. Hoje a gente fala do idoso, não da pessoa que tem 60 anos mais. A gente está basicamente falando do super idoso, né? 80 mais. A vida é mais longa, graças a Deus, só que a gente quer estar bem, quer chegar bem na idade, né? A gente quer estar lúcido, com saúde, podendo ter a máxima autonomia e independência possível. Nem sempre é possível morar sozinho, mas conseguir fazer o nosso básico ali sozinho. E o idoso, o que preocupa e o que que dá medo às vezes na família mas será que eu lanço mão de um fitoterápico? Mas ele já toma outros remédios com medo de ter alguma interação. E essa é uma dúvida que sempre chega. De fato, pode haver interação para quem já toma outros remédios, né? Ao contrário de criança e adolescente, que às vezes não toma nada, então também o organismo tá bem purinho, vai fazer bastante efeito natural. Como é para o idoso? O idoso, dá para usar muito, né? Porque assim, os estudos, a gente não tem estudos para idosos. Então também, todos os medicamentos que estão sendo usados hoje, desde antidepressivos, acima de 60, você falou os 80 que não tem estudo mesmo. Ah, tá. Tá bom. Você é um tatear a dose, tá? É um ver como é que aquele organismo vai reagir, tem a ver com peso, tem a ver com perfil. E tem doenças, como a gente está envelhecendo mais, tem mais doenças mentais aparecendo, né? E muitas pesquisas sendo feitas, desde o Alzheimer até a depressão, até a síndrome de Levy, que é uma doença nova. Nova não, mas pega mais idoso. Então, assim, ela tem toda uma característica diferente, então a identificação também não é fácil, mas eu acho que, assim, dá para começar com os fitoterápicos. Pode ter alguma interação? Pode, tá? Com vários medicamentos, principalmente quem toma varfarina ou qualquer anticoagulante tem que sempre prestar muita atenção e tá com avaliação, porque não é um medicamento de tarja preta, nem de uso psiquiátrico, mas é um medicamento extremamente importante que altera a coagulação do sangue. E ele tem interferência de várias medicações, desde alimentação e medicação fitoterápica ou não, tem interferência, tá? Então, é extremamente importante avaliar junto com o médico isso. Mas dá para usar, porque assim, o que acontece? Às vezes compra essas coisas, eu acho que idoso tem muito disso, né? Então, eu acho que o cuidado é aonde comprar, tá? Não gosto das coisas vendidas online.
Acho que tem que ir na farmácia, pode ir na drogaria, tem bons fitos lá, pode ser na farmácia de manipulação, falar com o farmacêutico. Acho que essa é uma dica importante para o idoso, porque ele acaba comprando muita coisa, às vezes, sem nem saber, né? Cai em algumas coisas que não são boas, né? Então, eu acho que é importante ele olhar isso, ir numa farmácia, conversar com o farmacêutico, ter um farmacêutico para acompanhá-lo, isso é importante. Se pudesse fazer uma consulta com o farmacêutico para agendar tudo que ele está tomando, é extremamente importante, né? Acompanhar a cada 6 meses e dar uma olhada, porque pode ter interação, às vezes você não lembra de falar de um médico para outro que você está tomando, tá? Então, o farmacêutico cumpre uma função muito importante aí e pode indicar alguns fitoterápicos conversando com o médico, né? Mas eu acho que a alternativa, por exemplo, para dormir para um idoso, eu acho que tem que começar com fito. Porque os tarja preta, hoje, cada vez mais não são indicados, porque você pode ter queda do idoso, tá? Você pode ter alterações, porque o organismo do idoso tem alteração, então um dia tá tudo bem, no outro, de repente, faz um efeito maior. Então, o fitoterápico para o idoso, a gente tem uma gama enorme e que pode ajudar muito, 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 muito. Muito legal. Quando você vem, o pessoal depois fica perguntando, né? Fala de novo, o que é, qual é? Mas para o idoso, especialmente para o idoso, o mais adequado é buscar o profissional, né? Para ele já falar o que toma, Sim. Quais são as questões, e a partir daí você conseguir orientar você ou outro farmacêutico da melhor maneira, né? Sim, para ver exatamente o que a pessoa tem. Geralmente, às vezes, não dorme direito, essa é uma reclamação recorrente, às vezes está meio depressivo. O familiar também olhar isso, porque as doenças complicam com a depressão, né? Com a solidão. É uma coisa normal no decorrer da idade, você vai se vendo sozinho e não tem como não ter, às vezes, uma depressão. Então, ficar muito atento a isso, porque isso pode evitar muitas complicações. Ao mesmo tempo que, assim, evitar de tomar o tarja preta, mas um tarja vermelha, um antidepressivo, pode tomar, não tem problema, porque as pessoas resistem, às vezes mesmo adulto, às vezes algum adolescente, passa pelo médico. O psiquiatra não é só para louco, né? Nós todos não estamos normais, então, assim, é para saúde mental, ele vai cuidar da sua saúde mental. Então, respeite, às vezes o idoso tem essa resistência, né, de passar num psiquiatra e tomar o remédio, é extremamente importante. Que faça, né? Doutora, eu adoro te receber. Eu também adoro. Passa muito rápido, o papo é bom, muita informação de qualidade. Eu vou deixar os contatos aqui lá no Instagram, @SilmaraSpinelli, @Empório Magistral, o Instagram da farmácia. O telefone, eu vou deixar o telefone da farmácia. Pode deixar. 11 5089-5123. 11 5089-5123. As redes sociais da doutora também sempre tem novidade, informação. Eu adoro aquele formato que você responde por áudio, alguma pergunta. Sim. Muito legal. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ser parceira do Diálogo 360. Muito bom estar por Tô aqui. muito feliz. Obrigada. Eu também. Muito obrigada. Obrigada a você que nos assiste, que maratona nosso conteúdo, que vai clicar na setinha para compartilhar essa entrevista com seus familiares, seus amigos. Se inscreva no canal, ative as notificações. Eu tô no Instagram, @DeniseLuque. O e-mail que eu disponibilizo para que você envie sua sugestão é diálogo360podcast@gmail.com. Fiquem bem, se cuidem, porque a vida é feita de diálogos e conexões. A gente se vê no próximo. Tchau.